você trabalhou com o Silvio Santos quantos anos? Olha, eu conheci o Silvio em 80 para 81. Porque logo que o Fernando Dávila me levou para Tupi, foi, acho que, não tem nem 8 meses, a Tupi fechou, né, meu amor? Fechou. Faliu, né? Faliu, fechou Ela tudo. devia salário para um monte Fechou de ator. tudo. Tem atores que falam, Aí, a própria Regina Duarte já falou isso. Eu voltei, eu não recebi até hoje. Aí, ó. Recebi até hoje. Mas vai Mas receber assim, mais. o Silvio pagou muita coisa, mas eu acho assim, quem era funcionário, que tinha tudo, acho que recebeu sim. O meu era cachê, então eu acho que foi por isso que eu não recebi. Pode ser que eu esteja falando alguma besteira, tá? Me perdoe se eu estiver falando alguma besteira, mas eu acredito nisso. Então, aí fechou. E eu continuei a modelar. Eu nunca tive muito sucesso a modelar no Brasil, porque eu sempre fui uma mulher muito grandona, né? Eu sempre fui muito... Eu não sou muito tipo brasileiro, assim, né? Eu fazia mais sucesso fora do país do que aqui. Voltei para minha vida de modelo e tal. Aí veio de novo outro convite do Fernando Dávila. Quer dizer, quando... Que é do Homem Bicho não Come, conhece? minha filha, Aí o tá Fernando já estava na TVS, canal Estúdios do Silvio Santos, no Rio de Janeiro. É verdade. E ele fazia um programa que se chamava Motel da Barra. E queria que eu fosse fazer esse programa, entendeu? E foi aí quando o Silvio me viu pela primeira vez e mandou me chamar para trabalhar com ele. E aí você foi ser telemoça, né? Telemoça. Nossa. E aí, sabe o que eu acho? Rogério convive agora bastante com Sônia. A Sônia, desde que eu me conheço, assim, assistindo show de calouros, adorava tal, adorava Wagner Montes. Eu também. Mas, eu imagino, não, você não adorava, você amava. Amava mesmo. Sim. Mulherona. Mas vocês dois já tinham uma personalidade muito forte, tanto você quanto ele. Sim. Que signo você é? Eu sou Libra. Libriana, não. Você deve ter um ascendente mais. Libra. Não! Não é possível. Deve ser a lua. A lua deve ser pesada. A lua deve ser. Não, mas vamos lá. E esse gênio forte, assim, não é gênio Wagner forte, Câncer. personalidade. Gente, é possível. Eu e o Wagner não tem nada a ver com astrologia. Eu e o Wagner Não tem aquelas mesmo. coisas Não de... tem. Tem coisa Sabe, que não porque Deus falou, canceriano esses dois é aí sentimento. acabou. Esses dois Canceriano aí é- acabou. Eles dois acabou. E vocês se conheceram lá. Sim, nos conhecemos lá, nós éramos No show de calouros. amigos. Sim, conheci nos bastidores, né? Eu era telemoça, então eu tinha acesso e trabalhava com o Silvio em todos os programas. Ele fazia Qual é a Música, ele fazia muitos programas, e tinha o Povo na TV. Nossa, eu adorava. A Nossa. TVS, Outro tempo. eu fiz parte de uma TV completamente diferente do que é hoje. Nós éramos uma família, e o Silvio fez questão de trazer essa coisa da Tupi para a TVS. Né? Então todo mundo se conhecia. Quando a gente saiu, o Cine Sol, onde nós gravávamos a programação do Silvio Santos e depois a gente foi para Vila Guilherme, aquilo ali virou um canal de televisão. Nós ganhamos a concessão de um canal. E aí as pessoas que faziam o programa Silvio Santos, simplesmente nós tivemos que nos desdobrar para criar uma programação. Nossa, que trabalheira. Então nós trabalhamos muito, nós aprendemos a fazer televisão na raça. Na raça. O que você tem que ir lá fazer? Então, assim, aprendi a fazer bem feito, aprendi com o melhor, você entendeu? Com os melhores, porque eu vou te falar, trabalhei com os melhores humoristas, você pode falar qualquer um que eu já trabalhei, todos foram maravilhosos comigo. Humoristas? Humoristas. Mas não tem como não ser. Ela é um amor de pessoa, Sônia Lima. Eu falo isso em público porque já somos amigos há alguns anos, com pouco contato, e agora ficamos muito próximos. Ela é um encanto, ela é uma doçura, uma pessoa do bem, alto astral, divertida, parceiraça, uma grande atriz. Não estou falando porque ela está aqui, porque eu canso de elogiar ela para ela sozinhos. Porque ela é muito boa atriz, assim... Porque a gente fica ligado à Sônia, a beleza, é complicado isso, né? A beleza da Sônia, ela é jurada. Agora, se você olhar os trabalhos dela de atriz, tanto no teatro como no cinema e na televisão, é uma atriz com muita qualidade, muito recurso. Eu também concordo. Verdade. Nossa, não tem nem o que falar. O que você falou, o que ela falou agora, foi difícil. A beleza ajudou você, mas sim. ela também... Eu vou te falar. Mas você não tem talento, bem. Hoje em dia, né, no dia de hoje,
as coisas que nós passávamos naquela época, se fosse nos dias de hoje, acho que já tinha muita gente na cadeia, meu amor. Já tinha muita gente na cadeia. Mas eu vou te falar, e a gente era obrigada a ouvir, obrigada que eu vou te dizer, as pessoas falam, como era obrigada? As pessoas, elas têm que sempre se colocar no nosso lugar e na época que nós vivíamos. É a mesma coisa que você assistir um filme sobre escravidão, ou do Hitler, e falar, mas por que ela submeteu aquilo? Ele não estava vivendo aquele regime, ele não estava vivendo aquela época. Então, por que ele dá essa voz se ele não sabia o que estava acontecendo ali? Você está entendendo? Sim. Então, é muito fácil você de fora, hoje em dia, bonito, no conforto da tua casa, com as suas contas pagas e tudo mais, né? E papai banca tudo e tal, né? Então, falar essas coisas. Mas naquela época era muito natural. Né? Ser bonita é uma coisa que me atrapalhou muito, porque as pessoas viam primeiro a carne, viam primeiro a beleza. O próprio Fernando Dávila, quando ele me chamava, quando ele me chamou para trabalhar, apesar de ter me dado a oportunidade, eu me lembro da primeira discussão que eu tive com o Fernando. Eu falava, Fernando, eu sou uma pessoa que eu pego muito rápido. Eu sou uma pessoa que você me dá um personagem, eu vou ler. Eu já esquadrinhei esse personagem. Eu já sei, ele sabe disso, que aconteceu isso na peça. Ela é danada. Eu pego... É orgânico em mim. Eu já sei para onde ele vai caminhar, eu já sei o que ele vai fazer. Eu sou assim, é meu isso. Decora rápido. Não, decorar. Mas eu tô te falando assim, independente do decorar, é você saber quem você é, para onde você vai, o que você tá fazendo e saber que toda a sua ação é em função daquilo. Eu sempre fui assim, desde sempre. E eu fazia aquelas coisinhas de humor, pequenininha. E eu não aguentava mais usar biquíni baby doll. Eu falava assim, Fernando, rotula, né? Olha, eu só ponho biquíni baby doll. Ele falou, então vá trabalhando. O dia que tiver roupa na tua arara, é porque você chegou lá. Eu falei assim, vou te dar 4 meses, vai ter roupa na minha arara. Olha. E foi dito e feito. Então essa boca aí... Gente! Dito e feito. Eu fiz, eu falei, é assim? Então pode deixar que eu já sei. Então aí eu comecei, eu falei, eu não quero. Você foi se dando também, entenda o que eu tô falando, sabe? Se mostrando o seu valor, se dando ao respeito nesse sentido. Ó, vocês vão ver o quanto eu sou profissional. Não é só... assim, não é que a gente vai se dando. Eu não sei, eu acho que as pessoas sempre tiveram um pouco de medo de mim. Eu acho que os homens tinham um pouco de medo de mim. Eu não sei por quê. Mas personalidade forte. Você eu acho, assim, pra minha minha época, quando o meu filho fez o filme do Silvio, né? Ele falou, tem lá o personagem da Sônia Lima, ele falou, mãe, estão te dando uma voz assim, de uma mulher assim. Eu falei, na verdade eu era, mas na época não se usava isso, né? Então, assim, eu acho que os homens, eles tinham um pouco de medo de chegar perto da Sônia Lima. Eu mesma me blindava. Para você atravessar isso daqui era complicado. Tanto é que os amigos mesmo, malandro, todo mundo fala, porra, então a gente pegava todo mundo, ninguém pegou a Sônia. Só o Wagner ainda teve que casar. Isso na cabeça da época dos poderosos, eu tenho várias amigas como você, bem casadas, que se colocam, que incomoda. Porque não é manipulada, né? Não é manipulada. É verdade. Não é manipulada. E dá um certo medo. Porque os homens falam, como é que eu vou manipular? Não consigo acessar. E nesse meio da gente, qualquer meio, né, coisa do poder, uma pessoa acima de você, de cargo, se ela não te controla, ela fica incomodada. Muito. Nossa, é isso, Rogério, é total o que você tá falando. Mas aí, meu amor, nos anos 80, você não batia de frente como as pessoas batem hoje. Nos anos 80, você tinha que saber seduzir as situações. Você tinha que saber lidar com isso tudo, você tirar o que você queria daquilo ali e sair dali virgem. Olha. Sério, você, mesmo trabalhando ali na televisão, de biquíni, não sei o que e tal, se manteve virgem? Me mantive virgem. Que louco, que desafio. Você casou virgem? Não me casei virgem, mas só foi quando eu quis, com a pessoa que eu quis, e acho que foi com uns 24 anos de idade. Olha na televisão, já estava com 4 anos na televisão. Caramba. Olha isso. E porque demorou, era uma coisa então. minha. Era quando eu queria, do jeito que eu queria. Tipo, mas você não levantava essa bandeira, né? Tipo assim, minhas amigas riam muito da minha cara. Nossa, meu amor, eu era telemoça na época de um povo que não prestava muito. São minhas amigas até hoje. Eu amo de paixão. Matilde Mastrange, Neide Ribeiro. Esposa do Magrinho. Como que é? Helena Ramos. Você tá entendendo? A Zilda Maia também não. A Zilda não. A Zilda já não era minha...
Esse povo, você não sabe o que elas faziam comigo. Você imagina a Matilde que fazia os filmes lá da Boca do Lixo. Sim. Nossa. Matilde tinha... E a Matilde, eu tenho um carinho muito especial. A Matilde é minha amiga até hoje. A Matilde foi uma pessoa que me abraçou de um jeito. Porque, na verdade, eu era uma menina... como é que eu vou te dizer? Eu era muito frágil. Eu passava essa coisa de fragilidade. Nossa, Mas, na não dá verdade, nem as pra- pessoas não sabiam como eu lidava muito bem com as coisas que eu queria. Eu só passava a imagem. E aí eu aceitava as brincadeiras, eu uma segurança embarcava e eu também, deixava. né, pra você. Mas assim, eu fui criada por um pai militar. Nossa, isso é Você forte. entendeu? E a minha avó também era uma mulher muito forte. Minha mãe também. Mas a minha avó, aquela coisa indígena dela, era muito forte. Então eu sempre fui uma mulher muito forte, muito guerreira, muito focada, muito sabendo sempre o que eu quero. Você entendeu? Pra mim, assim, ela trabalha comigo, a Rose que tá ali, ela sabe. Você fala que não tem, não? Ah, não tem, não. Mas vamos atrás. Não, acho que não tem, não. Eu primeiro preciso ouvir. E algumas vezes o não, pra depois saber falar pra você. É guerreira, né? É uma mulher guerreira. guerreira. É guerreira. Agora, por